Salve, salve galera, estamos de volta com o nosso canal. Com a vitória do Vascão aí, né? O Vasco acabou de vencer o Confiança por 1-0 jogando em São Januário. Resultado bastante apertado e o Vasco fez de tudo para tomar o gol de empate do Confiança, né? Tava pedindo pro Confiança fazer o gol, só que o time sergipano é um time bem horroroso, é um time fraquíssimo e por isso o Vasco conseguiu vencer e segurar o resultado conquistado no primeiro tempo da partida, né? O Vasco hoje está na 6ª colocação com essa vitória, chega a 13 pontos e agora vai ter uma boa sequência pela frente de adversários que está dentro do G4, aquele famoso jogo de 6 pontos, né? O Vasco vai enfrentar o Sampaio Corrêa, o Náutico e o Coritiba, se eu não me engano, tem que confirmar. Mas são times que estão lá no G4 e com certeza o Vasco vai ter uma vida difícil aí, mas por um lado é bom, vai ser um grande teste pro Vasco nessa Série B, mas porque o Vasco precisa provar pro torcedor que vai ter capacidade de voltar pra elite de futebol e pra isso tem que vencer esses times, cara. Se não vencer, eles vão disparar e vai ficar bem difícil do Vasco entrar no G4 aí na Série B. Mas o jogo de hoje, o Vasco venceu, como eu venho falando aqui nos vídeos, né? O Vasco não vai dar show, esse time aí não vai jogar bonito, esquece. Chegou até a mostrar um bom futebol antes de fazer o gol, depois que fez o gol com o MT, fazendo seu primeiro gol como profissional. Eu não sei se ele já fez algum, mas eu acho que é o primeiro dele como profissional. Depois que fez o gol, o Vasco morreu, o time do Vasco deu um apagão, o Confiança tentou ir pra frente, realmente pegou confiança e tentou ir empatar a partida. O Vasco dando muitos espaços, principalmente no meio campo. O Michel, meu amigo, não é jogador pro Vasco, um jogador pesadão, jogador totalmente desentrosado com o time do Vasco e já tem um tempo que o Vasco contratou ele e ele não tem capacidade nenhuma de vestir a camisa do Vasco. Pra mim é um ex-jogador de futebol dentro de campo ali, um espectador dentro de campo. Péssima contratação. O Michel tá mais ou menos no mesmo nível do Hernando, é porque o Hernando falha mais, mas o Michel é horroroso. Não vi nenhum sentido até hoje na contratação desse jogador. E verdade seja dita, né? O Andrei vem evoluindo demais, né, cara? A gente que criticou aqui, eu critiquei duramente sim o futebol do Andrei, pedi aqui pra ele sair do Vasco, mas hoje ele parece que deu a volta por cima e tá jogando bem. Quando é pra elogiar, a gente tem que elogiar, tem que ser sincero com o torcedor e o Andrei tá jogando bem, vem ajudando bem o Vasco. Hoje gostei bastante também da movimentação do Marquinhos. O Gabriel foi essencial no gol do MT. Ele iniciou a jogada, a bola bateu aqui na costela dele. Poderia ter a possibilidade de ter pegado no braço, não pegou no braço do jogador. Ele iniciou a jogada, deu tapinha pro Gabriel Peck sair lá na área e devolveu no Marquinhos. Gabriel só rolou pro MT fazer o gol da vitória do Vasco hoje. E no segundo tempo o Vasco tentou martelar para fazer outro gol, né? Perdeu um gol feito com o argentino Germancano, né? Parece que a bola subiu um pouquinho ali, ele não conseguiu pegar em cheio e a bola passou lá a estátua do Romário, ele perdeu uma chance, uma grande chance de fazer o 2-0 pro Vasco naquele momento, e o Confiança tentou ir a todas as maneiras empatar o jogo. Os espaços que o Vasco dava era absurdo pro adversário. Léo Matos, péssimo, horrível esse lateral, tá horroroso. Teve um lance ridículo na área do Vasco nos minutos finais da partida, ele sozinho com a bola, praticamente quase entregou a bola pro adversário, por pouco. Se o Confiança tivesse um pouco mais atento, teria roubado a bola do Léo Matos e feito o gol naquela jogada bizarra dele, mais uma vez ele sendo bizonho nos jogos. Não sei o que acontece com o time do Vasco, às vezes dá um apagão em alguns jogadores que resulta aí nessas falhas que a gente sempre vê no time do Vasco, né? Hoje o Vasco não tomou o gol de cabeça pouco, né? Teve muita chance o Confiança para empatar a partida, até mesmo buscar a virada, só que por alguma sorte o Vasco conseguiu vencer e é o que eu sempre falo, né? O resultado é o mais importante. Esse time não vai jogar bem, não vai dar show, não vai ser nada além disso aí do que a gente está vendo, porque o time do Vasco, meu amigo, com esse treinador é um time limitadíssimo, o time não consegue ter padrão, um time totalmente espaçado dentro de campo, você não consegue ver uma evolução tática do time do Vasco e muito menos técnica, né? Porque o Vasco não tem técnica. Mas essa é a cara do Vasco de 2021, né? Fraco na sua gestão, fraco dentro de campo e fraco no comando, fraco também de treinador, né, pessoal? Essa é a realidade, mas venceu, isso que importa, e com certeza os 3 pontos são bem-vindos, garantindo aí o emprego do Marcelo Cabo, garantindo também quem sabe, uma possível sequência do Vasco de vitórias, mais uma oportunidade pro Vasco tentar emplacar uma sequência de vitórias, porque tá sendo assim, o Vasco vence uma, perde uma, vence uma, perde uma, tá sendo essa sequência do Vasco, né? O Vasco não consegue ter uma boa sequência de resultados positivos, até mesmo um empatezinho, o time não consegue ter uma regularidade para pelo menos tentar empatar fora de casa. Antes estava perdendo em São Januário, agora parece que tá dando uma equilibrada jogando em São Januário, já está conseguindo vencer aí os jogos que vem fazendo no nosso campo, e agora vamos aguardar, ver como que vai ser os confrontos contra esses adversários que estão na parte de cima da tabela, se o Vasco vai suportar bem e conseguir vencer esses adversários, porque é Vasco da Gama, tem que pensar assim, só assim pro Vasco conseguir subir, porque se depender de Marcelo Cabo, se depender de reforços aí que essa diretoria não traz pro Vasco, vai morrer na praia, vai ficar na Série B. Deixa aí nos comentários
quem pra você foi o grande jogador da partida. Eu gostei bastante aí do Gabriel Peck, gostei do MT e também do Marquinhos Gabriel. Foi pra mim os 3 melhores jogadores hoje no jogo do Vasco. Também o Vanderlei, que ajudou bastante o Vasco, salvou algumas jogadas importantes no ataque do Confiança. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber todos os vídeos postados. E não tem nada pra comemorar, né? Apesar de ter vencido, o Vasco jogou mal. O torcedor ainda tá meio com o pé atrás, mas venceu, isso que importa. O resultado tá aí, 1 a 0 Vasco. E 6ª colocação garantida com 13 pontos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Saudação vascaína a todos.